respeito de circunscrição e inscrição de sólidos. Observe o seguinte, para começar, nós teremos aqui cilindro e esfera. Vamos imaginar o cilindro inscrito em uma esfera. Observe o seguinte, se nós tivermos um cilindro inscrito na esfera, a gente vai perceber que nós temos aqui diâmetro da esfera, diâmetro da base do cilindro e ainda temos a altura do cilindro. Determinamos com esses elementos um triângulo retângulo, ok? Onde a hipotenusa é 2 vezes o raio da esfera e os catetos são a altura do cilindro e diâmetro da base do cilindro. Além do cilindro dentro da esfera, a gente pode pensar na seguinte relação, que é o cilindro circunscrito a uma esfera. Nesse caso, a gente vai dizer que ambos têm o mesmo raio, ou seja, raio do cilindro, raio da base do cilindro e raio da esfera são iguais. No entanto, a altura do cilindro é igual a 2 vezes o raio da esfera. Além disso, falamos da esfera e do cone. Se nós tivermos uma esfera inscrita em um cone, nós trabalharemos da seguinte maneira. Temos aqui os seguintes elementos. Primeiro, raio da base do cone, altura do cone e segmento que sai do centro da esfera e vai até uma extremidade qualquer, determina ali o raio da esfera. Nesse caso, a gente vai pegar e vai dizer, então, que ainda temos a geratriz do cone e a altura do cone. A figura que se determina aqui são 2 triângulos, esses triângulos são semelhantes, e os elementos desses triângulos são, observe, geratriz, a altura do cilindro menos raio da esfera, o pedaço pequenininho lá embaixo é o raio da esfera, e nós temos ainda o raio do cone, ok? Com essa definição, a gente acaba trabalhando esfera inscrita no cone. Em seguida, então, observe o seguinte, nós temos uma esfera circunscrita a um cone. Quer dizer, então, que o cone está dentro da esfera, e aí, traçando os elementos, a gente define o seguinte, temos 2 triângulos retângulos, e com esses triângulos retângulos nós teremos a altura do cone, geratriz do cone, raio da base do cone, e ainda temos aquele segmento lá embaixo, que é 2 vezes o raio da esfera, menos a altura do cone, ok? Isso é um cone dentro de uma esfera. Em seguida, nós falaremos do cilindro e do cone. Consideremos um cilindro inscrito em um cone. Se nós tivermos esse elemento, a gente observa ali a altura do cone, a altura do cilindro, geratriz do cone, raio da base do cilindro, raio da base do cone, e aí nós temos lá uma semelhança de triângulos. Essa semelhança de triângulos é feita com os elementos que nós vemos ali, ok? Além de cilindro inscrito em um cone, a gente pode ter um cilindro circunscrito a um cone. Se o cilindro for circunscrito a um cone, a gente vai dizer que os dois possuem a mesma base, o mesmo raio da base e a mesma altura, ok? Além disso, pirâmide e cone. Se nós tivermos uma pirâmide inscrita em um cone, nós diremos que ambos possuem a mesma altura e, além disso, a base da pirâmide está inscrita na base do cone, ok? Podemos ter uma pirâmide que circunscreve um cone. Se a pirâmide circunscrever o cone, a gente vai pegar e vai observar o seguinte. Vamos dizer aqui que os dois possuem a mesma altura, a pirâmide e o cone, e que a base do cone é inscrita à base da pirâmide. Além disso, podemos ter o cilindro e o prisma. Se um estiver inscrito no outro, no caso, o cilindro inscrito no prisma, nós temos que ambos possuem a mesma altura, mas a base do cilindro está inscrita na base do prisma. Em seguida, podemos ter aqui um cilindro circunscrito a um prisma. O que é que nós diremos? Ambos possuem a mesma altura e a base do prisma está inscrita na base do cilindro. Em seguida, se nós tivermos um cubo inscrito em uma esfera, nós diremos que o raio da esfera é igual à aresta do cubo, que multiplica a raiz de 3, tudo isso sobre 2. Da mesma forma que, se nós tivermos uma esfera inscrita em um cubo, nós diremos que a aresta do cubo é igual a 2 vezes o raio da esfera, ok? A aresta do cubo é igual a 2 vezes o raio da esfera. Se nós tivermos uma esfera inscrita em um octaedro regular, diremos que o raio da esfera é igual à aresta do octaedro, que multiplica a raiz de 6,
tudo isso sobre 6. Se tivermos uma esfera circunscrita a um octaedro, diremos que o raio da esfera é igual à aresta do octaedro, que multiplica a raiz de 2, tudo isso sobre 2. Em seguida, se nós tivermos uma esfera inscrita em um tetraedro regular, nós diremos que a altura do tetraedro é 4 vezes o raio da esfera. Se tivermos uma esfera circunscrita a um tetraedro, diremos que a altura do tetraedro é 4 vezes o raio da esfera, tudo isso sobre 3, ou 4/3 do raio da esfera. Se nós tivermos uma pirâmide inscrita em um prisma, ambos possuem a mesma altura e a mesma base. Se tivermos um prisma inscrito em uma pirâmide, determinaremos aqui as seguintes características. Outra vez, caímos na semelhança de triângulos, e aí temos lá raio da base do prisma, raio inscrito da base do prisma, a altura do prisma e ali em cima a altura da pirâmide menos a altura do prisma. Podemos ter ainda o octaedro inscrito em um cubo. Se o octaedro estiver inscrito em um cubo, nós teremos as seguintes características. Veja, o octaedro e o cubo são poliedros conjugados, ou seja, quando nós inscrevemos um octaedro em um cubo, a gente vai observar que cada vértice do octaedro toca exatamente o centro de cada uma das faces do cubo. Dessa maneira, observe a figura, nós teremos lá o tetraedro. Mas o que precisamos lembrar é que lado do octaedro é igual à aresta do cubo, que multiplica a raiz de 2, tudo isso sobre 2. Em seguida, vamos falar de cone e prisma. Ambos possuem a mesma altura e, se o cone está inscrito no prisma, quer dizer que a base do cone está inscrita na base do prisma. Na sequência, pirâmide e cilindro. Ambos possuirão a mesma altura e, se a pirâmide estiver inscrita no cilindro, sua base também será inscrita à base do cilindro. Agora, depois da inscrição e circunscrição de figuras, nós ainda vamos falar aqui de alguns casos especiais de sólidos de revolução. Observe, considere que nós temos um retângulo que gira em torno de um dos seus lados. Se o retângulo girar em torno de um dos seus lados, a figura que nós teremos aqui é um cilindro. Podemos ter ainda um trapézio retângulo que gira em torno da base maior. Um trapézio retângulo girando em torno da base maior acabará gerando um cone que tem abaixo dele um cilindro, ok? Um cone que tem abaixo dele um cilindro. Se nós tivermos um triângulo retângulo girando em torno de um dos catetos, nós formaremos um cone. Se tivermos um triângulo retângulo girando em torno da hipotenusa, nós determinamos aqui 2 cones, ok? Um cone acima maior e um cone abaixo menor. Se tivermos um trapézio retângulo girando em torno da base menor, nós geraremos um cilindro vazado. Observe que nós temos ali um cone vazado, ou seja, aquele espaço é vazio, ok? Aquele espaço é vazio. Então é um cilindro de onde nós subtraímos um cone. O volume desse sólido que se formou seria volume do cilindro menos volume daquele cone que está colocado ali, ok? E podemos ter ainda um trapézio retângulo girando em torno da altura. Se o trapézio retângulo girar em torno da altura, nós determinamos um tronco de cone. Legal? Essas eram as ideias por agora. Grande abraço, até mais.